Meus amados irmãos e irmãs, que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês neste momento de fé e clamor. Hoje nós nos reunimos diante do Deus Todo-Poderoso para uma oração das causas impossíveis, porque cremos que o Senhor é especialista em transformar o que parece sem saída em vitória. O impossível aos olhos humanos é apenas o cenário perfeito para que a glória de Deus se manifeste. Mas antes de começarmos, quero te perguntar: quer dominar o poder da oração? Se você deseja aprender a orar de forma eficaz, com autoridade espiritual, libertação e transformação, eu preparei um curso completo que vai mudar a sua vida através da oração. Clique agora no link que está na descrição deste vídeo e conheça esse conteúdo exclusivo que vai te levar a um novo nível de intimidade com Deus. Agora, prepare o seu coração. Hoje vamos orar com base em salmos de guerra e vitória, pedindo ao Senhor que derrube muralhas, quebre correntes e traga libertação. Fique comigo até o final, porque creio que o céu já está se abrindo sobre a sua vida. Se você crê, escreva agora nos comentários: eu creio no impossível de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu entro na tua presença neste momento com um coração rendido e cheio de fé, porque sei que tu és o Deus que opera maravilhas e que não há impossível diante da tua palavra. Pai amado, assim como está escrito no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Hoje, Senhor, eu e os teus filhos e filhas escolhemos habitar nesse lugar de confiança, nesse lugar de segurança, onde nenhum mal pode resistir. Ó Senhor, sabemos que muitos aqui chegaram com causas impossíveis, diagnósticos médicos sem esperança, dívidas que parecem sufocar, relacionamentos destruídos, corações quebrados, perseguições espirituais e até mesmo batalhas internas que só o Senhor conhece. Mas neste momento levantamos a nossa voz em oração, porque cremos que tu és o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo que derrubou as muralhas de Jericó, o mesmo que fez Davi vencer o gigante Golias. Pai, eu oro por cada pessoa que está acompanhando essa oração. Que neste instante, Senhor, os céus se abram sobre a sua vida e que o impossível comece a ser transformado em realidade. Eu declaro em nome de Jesus que aquilo que antes parecia fechado começa a se abrir. Aquilo que antes parecia morto começa a ressuscitar. Aquilo que antes parecia perdido começa a ser restaurado. Assim como está escrito no Salmo 18:17, o Senhor me livrou do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Senhor, há muitos que se sentem fracos, que já não têm forças para lutar, mas eu sei que quando somos fracos, o teu poder se aperfeiçoa em nós. Derrama, Senhor, uma unção de força e coragem sobre cada vida que ora comigo agora. Pai amado, tu és o Deus que muda diagnósticos, que transforma sentenças de morte em vida abundante. Tu és o Deus que acrescentou anos de vida a Ezequias, quando tudo parecia perdido. Eu oro agora, Senhor, por aqueles que estão enfermos, que foram desenganados pela medicina. Que o teu poder toque esses corpos agora, em nome de Jesus. Que cada célula, cada órgão, cada sistema receba o sopro da tua vida. Senhor, eu clamo também por aqueles que estão vivendo batalhas espirituais. O inimigo tem lançado setas de dúvida, medo, depressão, ansiedade e até pensamentos de desistência. Mas agora eu levanto a espada da fé e declaro a palavra do Senhor. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91:7. Toda obra do inimigo cai por terra agora. Todo laço de opressão é desfeito. Toda cadeia espiritual é quebrada pelo poder do nome de Jesus. Ó Deus de Israel, assim como o Senhor libertou Daniel da cova dos leões, eu oro para que cada um que está em uma situação de perigo, de injustiça, de afronta, seja agora guardado pela tua mão poderosa. Que nenhuma arma forjada contra o teu povo prospere, mas que toda língua que se levantar em juízo seja condenada, porque essa é a herança dos servos do Senhor. Pai, neste momento, eu coloco diante de ti aqueles que enfrentam causas na justiça, processos que parecem intermináveis, decisões humanas que estão além do controle. Senhor, assim como está escrito no Salmo 37:5 e 6, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele
e Ele o fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Que a tua justiça brilhe, Senhor, e que cada causa seja resolvida para a honra e glória do teu nome. Deus vivo, eu clamo também pela área financeira dos teus filhos. Muitos estão aflitos, sem saber como pagar suas contas, presos em dívidas, vendo portas fechadas. Mas eu declaro agora, no poder da oração, que o Deus que multiplicou o azeite da viúva é o mesmo que abre portas de provisão hoje. Que o maná do céu caia sobre a vida de cada um. Que oportunidades surjam, que portas se abram, que milagres financeiros aconteçam. Senhor, eu sei que o inimigo tenta sussurrar mentiras, dizendo que não vai dar certo, que não tem saída. Mas hoje, pela fé, nós calamos toda a voz de engano e declaramos a tua verdade. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Não faltará pão, não faltará paz, não faltará força, não faltará vitória. Pai querido, enche cada coração com esperança renovada. A tua palavra diz em Salmo 35 que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Senhor, que esta oração marque o fim de uma noite de choro e o início de um amanhecer de milagres. Que cada lágrima derramada seja recolhida e transformada em testemunho. Eu creio, Senhor, que o impossível já começou a se mover. Eu creio que este é o tempo da virada, que este é o tempo da resposta, que este é o tempo da vitória. E por isso, mesmo antes de ver, nós já te louvamos, te agradecemos e te exaltamos, porque sabemos que o Senhor é fiel e que a tua palavra não volta vazia. Glória a ti, Senhor dos exércitos, porque a tua mão está estendida sobre nós e o teu poder já está em ação. O impossível está se tornando possível, e o nome de Jesus será glorificado em cada vida que ora comigo agora. Amém. Senhor dos exércitos, Deus poderoso em batalha, neste momento eu elevo a minha voz em oração com fé inabalável, porque sei que diante do teu nome toda muralha cai, toda corrente se quebra e todo gigante se curva. Tu és o mesmo Deus que marchou diante do teu povo em Jericó, e ao som das trombetas as muralhas desmoronaram. Pai, nós clamamos agora. Derruba as muralhas que se levantaram contra os teus filhos e filhas. Quantos estão orando comigo, Senhor, e se sentem cercados por paredes de problemas, dívidas que se acumulam, enfermidades que resistem, perseguições no trabalho, palavras de maldição lançadas contra suas vidas, lares em destruição. Mas em nome de Jesus, eu declaro que toda muralha erguida pelo inimigo começa a ruir agora. Assim como Josué viu o impossível acontecer diante de seus olhos, o teu povo verá vitória e libertação neste dia. Pai amado, a tua palavra nos mostra que quando o inimigo pensa que venceu, tu manifestas a tua glória. No Salmo 18:29, o salmista declara: com o teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. É nesta palavra que nos firmamos agora. Senhor, com a tua ajuda, nenhum obstáculo é intransponível. Com o teu poder, nenhuma muralha pode resistir. Senhor, eu oro por aqueles que se encontram aprisionados espiritualmente. Muitos carregam correntes invisíveis, vícios, depressão, ansiedade, medo, opressão maligna. Mas agora, em nome de Jesus, eu invoco o teu fogo santo para queimar toda a cadeia, despedaçar todo jugo, quebrar todo laço do inimigo. O teu espírito é liberdade. E onde o Espírito do Senhor está, ali há libertação. Pai, estende agora a tua mão sobre cada vida que clama por socorro. Eu vejo em espírito correntes se partindo, prisões sendo abertas, corações sendo libertos. Senhor, assim como está escrito no Salmo 107:14, Ele os tirou das trevas e da sombra da morte, e quebrou as suas cadeias. Que esta palavra se cumpra hoje na vida dos que estão orando comigo, Senhor. Eu oro também por aqueles que estão enfrentando batalhas no ambiente familiar. Quantos lares têm vivido desunião, brigas, separações, divisões e mágoas profundas? O inimigo tem tentado destruir famílias, mas eu clamo agora: cobre cada casa com o teu sangue poderoso, restaura os relacionamentos, une os corações, arranca toda a semente de discórdia e planta-o teu amor verdadeiro. Deus vivo, sabemos que há palavras de maldição lançadas contra o teu povo. Quantos foram feridos por declarações de derrota, por sentenças de fracasso, por vozes que disseram: você não vai conseguir, não tem saída, você não vai vencer. Mas hoje, pelo poder da oração, nós anulamos toda a palavra maldita e declaramos a palavra de vitória. 1000 cairão ao teu lado
e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91, 7. Pai amado, que cada vida que ora comigo sinta agora o peso das correntes caindo por terra. Que todo espírito de enfermidade seja arrancado. Que todo espírito de miséria seja derrotado. Que toda opressão maligna seja despedaçada em nome de Jesus. Porque o Senhor é fogo consumidor, e diante de ti não há trevas que resistam. Senhor, eu me lembro da história de Paulo e Silas na prisão. À meia-noite eles oravam e cantavam louvores, e de repente houve um terremoto tão grande que as portas se abriram e todas as cadeias se soltaram. Eu creio que o mesmo poder que operou naquela noite está operando agora. Que cada pessoa que se sente aprisionada veja as portas se abrindo diante de si. Pai, nós não confiamos em forças humanas, mas na tua mão poderosa. Assim como está escrito no Salmo 27, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Não é a nossa capacidade que derruba muralhas, não é a nossa força que quebra correntes, mas é o poder do teu Espírito. Senhor, eu oro por aqueles que enfrentam batalhas internas. Muitos estão em guerra consigo mesmos, presos em pensamentos de derrota, de incapacidade, de indignidade. Mas eu declaro em nome de Jesus que toda mentira do inimigo é calada agora. O teu povo é escolhido, é separado, é lavado pelo sangue do Cordeiro. Nenhuma acusação do diabo pode prevalecer contra aqueles que estão cobertos pelo sangue de Jesus. Deus fiel, eu te louvo porque sei que já estás agindo. Eu sei que muralhas estão ruindo, correntes estão sendo quebradas, portas estão sendo abertas. Sei que testemunhos surgirão deste momento de oração, porque tu és o Deus que responde quando clamamos. Senhor, eu clamo também por aqueles que se sentem cercados por inimigos. Quantos têm enfrentado inveja, calúnias, perseguições injustas? Mas assim como o Senhor livrou Davi das mãos de Saul, eu oro para que cada inimigo seja confundido e envergonhado diante do teu povo. Como está escrito no Salmo 35, 1. Contende, Senhor, com aqueles que contendem comigo. Combate contra os que me combatem. Pai amado, nós entregamos cada batalha em tuas mãos. Não vamos lutar com nossas próprias forças, mas vamos confiar no poder da oração. E eu creio que o Senhor está guerreando em favor do teu povo agora mesmo. Senhor, que este seja o tempo de libertação, o tempo de vitória, o tempo em que o impossível acontece diante dos nossos olhos. Que cada muralha caia, que cada corrente se quebre, que cada gigante seja derrotado e que o teu nome seja glorificado. E por isso, mesmo antes de ver com os olhos naturais, já te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque cremos que as muralhas estão caindo, que as correntes estão se quebrando e que o milagre está acontecendo em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me prostro diante da tua majestade neste momento, reconhecendo que tu és o Deus que sara, o Deus que restaura, o Deus que faz o impossível acontecer. Pai amado, a tua palavra declara em Salmo 103, 3, que tu és aquele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Hoje, Senhor, eu clamo por cada vida que está enferma, por cada coração ferido, por cada mente abatida, que a tua mão de cura seja estendida agora, em nome de Jesus. Ó Deus poderoso, muitos estão aqui com diagnósticos humanos que dizem: não há solução, não há esperança. Mas eu creio que tu és maior do que qualquer relatório médico, maior do que qualquer sentença humana. Pai, visita agora cada hospital, cada quarto de enfermidade, cada casa onde há alguém sofrendo em silêncio. Derrama a tua unção de cura. Toca os ossos, os nervos, o sangue, o coração, os pulmões, o sistema imunológico. Que cada célula receba vida e saúde pelo poder do teu Espírito. Senhor, assim como Jesus curou o cego Bartimeu que clamava à beira do caminho, nós também clamamos: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Que os olhos espirituais e físicos sejam abertos, que toda cegueira, física ou emocional, seja dissipada em nome de Jesus. Pai amado, muitos também estão enfrentando doenças invisíveis, enfermidades da alma, depressão, ansiedade, tristeza profunda, traumas que marcam o coração. Mas eu declaro, Senhor, que o teu Espírito Santo é o Consolador que restaura as emoções,
A tua palavra diz em Salmo 34:18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Visita agora esses corações despedaçados, renova as forças, levanta os abatidos, dá alegria onde havia lágrimas. Senhor, eu clamo também por restauração familiar. Quantos casamentos estão destruídos? Quantos lares divididos? Quantos relacionamentos entre pais e filhos estão feridos? Mas eu oro em nome de Jesus. Derrama o teu amor sobre cada família. Restaura os casamentos. Reconstrói a confiança. Cura as feridas emocionais. Une os corações com laços de amor. Pai, o inimigo não terá vitória sobre as famílias que pertencem ao Senhor, porque a tua promessa é clara. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ó Deus, assim como tu ressuscitaste Lázaro depois de 4 dias no túmulo, prova de que não há limite para o teu poder, eu declaro que situações consideradas mortas sejam ressuscitadas agora. Restaura sonhos, restaura ministérios, restaura planos que o inimigo tentou destruir. O que estava sepultado pelo desânimo, pela incredulidade, pela perseguição, hoje se levanta em nome de Jesus. Senhor, eu oro por aqueles que estão vivendo lutos, que perderam entes queridos e se sentem sem chão. Conforta cada coração, Pai. Envolve essas vidas com a paz que excede todo entendimento. Enxuga as lágrimas, renova a esperança da vida eterna. Em Cristo Jesus. Pai amado, eu clamo por restauração financeira. Quantos perderam empregos, negócios, oportunidades e hoje vivem na escassez. Mas eu declaro no poder da oração que o Senhor é o Deus que abre portas onde não há saída. Assim como multiplicaste os pães e peixes, multiplica os recursos dos teus filhos. Assim como fizeste a viúva do azeite prosperar, faz com que a provisão do céu alcance cada lar. Senhor, a tua palavra no Salmo 147:3 diz que tu saras os quebrantados de coração e ligas as suas feridas. Eu oro para que cada ferida emocional seja tratada agora, que todo espírito de rejeição, abandono, humilhação e desprezo seja arrancado em nome de Jesus. Que cada vida se sinta amada, valorizada, escolhida pelo Senhor. Ó Deus vivo, eu sei que a cura não é apenas física ou emocional, mas também espiritual. Por isso, eu oro contra toda prisão espiritual que prende teus filhos, vícios, pecados ocultos, cadeias de iniquidade que passam de geração em geração. Eu declaro em nome de Jesus que toda maldição hereditária cai por terra agora, que toda cadeia de pecado é quebrada e que cada vida é libertada pelo poder do sangue de Cristo. Senhor, eu clamo para que haja restauração também no ambiente de trabalho e ministério. Quantos foram feridos por injustiças, calúnias, perseguições? Mas eu declaro que o Senhor é o justo juiz e que a tua justiça prevalecerá. Assim como está escrito no Salmo 30:11, tornaste o meu pranto em dança, tiraste as minhas roupas de lamento e me vestiste de alegria. Pai amado, eu oro agora para que cada pessoa que ora comigo sinta o teu toque sobrenatural, que a tua presença invada os lares, os corações, os pensamentos, que cada mente perturbada encontre paz, que cada coração abatido encontre alegria, que cada corpo enfermo encontre cura, que cada família dividida encontre restauração. Senhor, nós cremos que nada é impossível para ti. E por isso já declaramos pela fé: a restauração chegou, a cura chegou, a libertação chegou. Assim como está escrito no Salmo 126:2, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Pai, eu já te agradeço, porque sei que o milagre já começou. Sei que testemunhos de cura, de restauração e de libertação surgirão deste momento de oração. Sei que o teu nome será exaltado através da vida daqueles que confiam em ti. E por isso, em meio às lágrimas, nós já sorrimos pela fé. Em meio às dores, nós já cantamos louvores. Em meio às batalhas, nós já declaramos vitória, porque o Senhor é fiel e a tua palavra não falha. Glória a ti, Senhor, porque o impossível se curva diante do teu poder. Louvado seja o teu nome, porque hoje cadeias foram quebradas, enfermidades foram curadas, famílias foram restauradas, corações foram sarados. Senhor dos exércitos, Rei da glória, neste momento me coloco em oração como um guerreiro no campo de batalha, sabendo que não lutamos contra carne e sangue,
mas contra principados, potestades e forças espirituais da maldade. Pai amado, Tu és a nossa bandeira de vitória, e no poder do Teu nome nós marchamos sem temor, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ó Deus, a Tua palavra declara no Salmo 144:1: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Eu oro agora para que cada filho e filha do Senhor receba armas espirituais afiadas, para que estejam preparados contra toda a obra do inimigo. Que a armadura de Deus cubra cada vida, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito e o cinturão da verdade. Senhor, o inimigo tem tentado lançar setas de medo, desânimo, confusão, inveja e até mesmo feitiçaria contra o Teu povo. Mas em nome de Jesus, eu levanto a bandeira da vitória e declaro que nenhuma arma forjada prosperará. Assim como está escrito no Salmo 27:1-2: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Pai amado, eu clamo agora contra toda a ação das trevas que tenta aprisionar os Teus filhos. Todo espírito de confusão, todo espírito de miséria, todo espírito de enfermidade, todo espírito de destruição familiar, cai por terra agora. Senhor, que o Teu fogo santo consuma toda obra maligna, que os Teus anjos guerreiros sejam enviados em favor de cada pessoa que ora comigo. Senhor, assim como Davi enfrentou Golias com apenas uma pedra e uma funda, nós enfrentamos nossos gigantes pela fé no Teu nome e declaramos que todo gigante da dívida, da doença, da perseguição, da maldição hereditária e da opressão espiritual será derrubado hoje. Porque não é pela espada ou pela lança que o Senhor concede a vitória, mas pelo poder do Teu Espírito. Pai, o inimigo tem tentado levantar muralhas de impedimento, portas fechadas, barreiras espirituais, mas eu creio no que está escrito no Salmo 24:7-8. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Que todas as portas se abram diante da presença do Rei da Glória. Senhor, eu oro por libertação agora. Muitos estão sendo atacados em sonhos, sentindo opressões espirituais durante a noite, vendo o inimigo tentar roubar sua paz. Mas eu declaro em nome de Jesus que toda obra de feitiçaria, macumbaria, inveja e opressão cai por terra. Que o sangue do Cordeiro seja cobertura sobre cada lar, cada cama, cada família. Pai amado, eu coloco diante de Ti os jovens e crianças que têm sido alvo do inimigo. O diabo tem tentado roubar essa geração com vícios, pornografia, violência, incredulidade. Mas eu levanto um clamor profético agora. Nenhum deles será perdido. Nenhum deles será roubado, porque pertencem ao Senhor. Que o Espírito Santo visite cada coração jovem, trazendo pureza, força e fé. Senhor, sabemos que a guerra espiritual não é vencida com armas humanas, mas com joelhos dobrados e corações rendidos. Por isso, neste momento, nós nos levantamos em oração de autoridade. Assim como está escrito no Salmo 91:13, pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Nós pisamos agora em toda serpente espiritual que tenta nos amedrontar, pisamos sobre todo espírito enganador e declaramos vitória em nome de Jesus. Ó Deus, eu clamo pela mente do Teu povo. Quantos estão travando batalhas internas, sendo atormentados por pensamentos de derrota, de suicídio, de desespero, mas eu declaro que a mente de Cristo está sobre cada um deles. Que todo pensamento cativo seja levado à obediência de Cristo. Que a paz, que excede todo entendimento, guarde as mentes e os corações em Cristo Jesus. Pai, eu oro também por aqueles que estão no ministério e enfrentam resistência espiritual. Muitos pregadores, líderes, intercessores e adoradores estão debaixo de ataques intensos, mas eu declaro que nenhuma força das trevas prevalecerá contra a Igreja do Senhor. Que cada ministério seja fortalecido, que cada líder seja renovado, que cada voz profética seja levantada com ousadia e poder. Senhor, eu Te agradeço, porque a vitória já é nossa,
não oramos pedindo vitória, mas oramos celebrando a vitória que já foi conquistada na cruz do Calvário. O inimigo já foi derrotado, o poder do pecado já foi quebrado, e a chave da morte já está em tuas mãos. Ó Deus, enche-nos agora com o teu Espírito, que a chama da oração nunca se apague, que o coração do teu povo esteja sempre em alerta, que cada vida aqui seja um soldado de oração, firme e inabalável. Senhor, eu vejo muralhas caindo, vejo correntes sendo quebradas, vejo lares sendo libertos, vejo ministérios sendo fortalecidos. Eu vejo o impossível se tornando realidade diante da autoridade do teu nome. E por isso eu já declaro: vitória sobre as doenças, vitória sobre as dívidas, vitória sobre as perseguições, vitória sobre a feitiçaria, vitória sobre a inveja, vitória sobre toda a obra do inimigo, porque o Senhor é o Deus da guerra. E quando tu entras em cena, o inimigo foge em 7 caminhos. Pai amado, recebe agora a nossa adoração, recebe o nosso louvor, porque sabemos que a batalha já está vencida. Assim como o salmista declarou no Salmo 25, nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões, satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu levanto a minha voz com fé e ousadia, porque creio que o tempo da resposta chegou. O impossível já começou a se mover, e eu profetizo em nome de Jesus. O milagre está a caminho. Pai, o teu povo tem clamado, perseverado, confiado, e agora, pela fé, nós recebemos a vitória que vem das tuas mãos. A tua palavra nos diz em Salmo 40, 1-3. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Senhor, nós cremos que este é o tempo de cânticos novos, o tempo de testemunhos que glorificarão o teu nome. Pai amado, eu oro por cada vida que tem esperado há anos uma resposta. Muitos já ouviram palavras de derrota, já sentiram o peso da demora, já pensaram em desistir. Mas hoje, Senhor, renova a esperança, fortalece a fé, confirma que o Senhor nunca falha. O tempo da espera não foi em vão, porque enquanto esperávamos, o Senhor estava moldando, preparando, alinhando todas as coisas. Senhor, eu declaro que agora as portas se abrem, assim como está escrito no Salmo 118, 19. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Que cada porta que antes estava fechada comece a se abrir pelo poder da oração. Portas de cura, portas de restauração, portas de provisão, portas de vitória espiritual. Ó Deus, eu clamo para que o teu povo veja com os próprios olhos aquilo que antes parecia impossível. Que testemunhos surjam de causas judiciais vencidas, de lares restaurados, de diagnósticos revertidos, de milagres financeiros inesperados, porque tu és o Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pai, eu oro por aqueles que estão quase desistindo. Que neste momento o teu Espírito Santo renove suas forças. Assim como está escrito em Isaías 40, 31 e reafirmado nos Salmos, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que cada coração cansado receba ânimo, que cada mente abatida receba vigor, que cada vida esgotada receba nova energia espiritual. Senhor, eu vejo em espírito pessoas recebendo chaves, contratos sendo assinados, portas se abrindo, diagnósticos mudando, famílias sendo restauradas. Vejo correntes caindo e milagres florescendo no deserto. Porque tu és o Deus que faz brotar água na terra seca. Tu és o Deus que transforma cenários impossíveis em testemunhos de vitória. Pai amado, eu clamo agora pela fé do teu povo. Que cada um que está orando comigo creia, não apenas com a mente, mas com todo o coração. Que eles possam declarar: eu já recebi o meu milagre, eu já tomo posse da minha vitória. Eu já creio que Deus está agindo em meu favor. Senhor, eu oro também para que cada pessoa que está acompanhando esta oração não apenas receba um milagre, mas se torne um canal de milagres na vida de outros. Que testemunhem da tua bondade, que compartilhem o teu amor, que sejam instrumentos nas tuas mãos para levar esperança aos que sofrem. Ó Deus,
Nós sabemos que muitas vezes o inimigo tenta lançar dúvidas mesmo depois da oração. Mas nós declaramos em nome de Jesus, nenhuma seta de incredulidade terá poder. A fé é o escudo que apaga todos os dardos inflamados do maligno. O milagre já foi liberado nos céus e se manifestará na terra no tempo perfeito do Senhor. Pai, nós cremos que assim como Sara gerou na velhice, como Daniel foi livre da cova dos leões, como Pedro foi liberto da prisão, o teu povo também verá o sobrenatural acontecer. O impossível se dobrará diante do poder do teu nome. Por isso, Senhor, eu encerro esta oração em gratidão. Antes mesmo de ver, já te agradecemos. Antes mesmo de segurar a vitória em nossas mãos, já te louvamos. Porque sabemos que fiel é aquele que prometeu. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a ti, Senhor dos exércitos. Porque o teu povo verá o impossível se tornar realidade. Meus amados, creia, o milagre já começou. Você não. Chegou até aqui por acaso? O Espírito Santo te conduziu para este momento porque Deus tinha algo extraordinário para liberar sobre a sua vida. Se esta oração falou com você, escreva nos comentários. Eu tomo posse do meu milagre. Quero orar por você. Quero apresentar o seu nome diante de Deus. Porque eu creio que testemunhos poderosos surgirão desta corrente de fé. Não se esqueça, inscreva-se agora neste canal, ative o sino de notificações e compartilhe esta oração com pelo menos 7 pessoas. Assim como Deus falou com você, Ele também quer tocar outras vidas através de você. E lembre-se, quer dominar o poder da oração? Eu preparei um curso completo que vai te ensinar a orar com autoridade, quebrar correntes e viver milagres diários. O link está na descrição deste vídeo. Não deixe para depois. Essa pode ser a chave que faltava para transformar a sua vida espiritual. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre você e a sua casa. Vá em paz, porque a vitória já é sua e o impossível se tornou realidade. Amém e amém!